Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu me chamo Joana Nicolau, sou psicóloga e educadora parental e hoje eu quero falar com você sobre essa poderosa palavrinha chamada não. Mas antes de começar a falar sobre isso, quero lembrar você, convidar você a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para que todas as vezes que eu libere aqui um vídeo novo, você seja avisado sobre isso. Aqui rola muito assunto voltado à educação infantil, comportamento e desenvolvimento das nossas crianças, parentalidade, o mundo da maternidade, enfim, um montão de assunto bacana. E aproveita e já deixa o seu joinha aqui para esse vídeo e deixa um comentário também, compartilha para que outras pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Antes de começar adentrando nesse assunto dessas 3 letrinhas que são tão poderosas, eu quero começar falando de 2 crenças que é importante que já de cara a gente coloque aqui na mesa, né, para que você consiga desconstruir um pouquinho o que você já conhece e achava que já conhecia sobre essas 3 palavras. A palavra não é uma palavra que é uma das mais ditas pelos pais, principalmente quando os nossos filhos começam ali por volta dos 8 meses, né? Ou quando eles começam a engatinhar, quando eles começam a andar, querer explorar o mundo. É quase como se os dedinhos deles tivessem uma vontade desenfreada de pegarem tudo. E por mais que você fale, repita 1 milhão de vezes e peça e diga não importa quantas vezes, eles parecem querer sempre voltar lá e fazer de novo. Isso quando eles não olham para você com aquele sorrisinho, né? De que parece que eles estão dizendo assim, tô indo ali fazer o que você não quer, mamãe, né? Mas vamos lá, por que será que todas as crianças, a grande maioria, se comporta dessa forma? Deve haver algo relacionado ao desenvolvimento delas, e sim, tem. E quais são essas 2 crenças que nós adultos carregamos ao longo da vida e que a gente passa, né? Elas estão ali tão enraizadas e a gente acredita tão intensamente nelas quando a gente lida com os nossos filhos. A primeira delas é a número 1, de que a gente tem a crença de que a gente pode controlar as nossas crianças. A gente acredita que nós podemos e conseguimos controlar os nossos pequenos, quando na verdade nós não conseguimos controlá-los. A grande verdade é que a gente não consegue controlar ninguém. É uma ilusão acreditar que isso é uma possibilidade. Apesar deles serem pequenos e parecer possível que a gente possa dominá-los e decidir o que fazer por eles, porque eles são pequenos, basta a gente carregar, levar, colocar ali, etc. Mesmo assim, é uma ilusão achar que podemos controlá-los. Nós podemos influenciá-los, guiá-los, mas controlá-los não. Tá? E aí a outra crença é de que as crianças estão intencionalmente tentando fazer algo contra a gente, que elas estão manipulando, que elas estão de alguma forma ali maquiavélica, tentando derrotar a gente, tentando fazer provocações. E isso já sabemos hoje, através de diversos estudos, que não é verdade. As crianças não têm ainda essa sofisticação cognitiva, né? Até por volta ali da entrada da adolescência, pré-adolescência, elas não têm ainda essa sofisticação cognitiva para conseguir elaborar um processo de manipulação ou elaborar um processo em que ela está ali tentando derrotar você e vencer você. Tá? Muitas vezes quando a gente fica com aquela sensação de que, meu Deus, meu filho, parece que eu falo 1 milhão de vezes, ele não me obedece, eu falo que não pode, ele vai lá e fala, né? Vem muito aquela sensação de que aquela criança está fazendo aquilo de propósito, mas vamos começar já abrindo os nossos corações para reescrever, repensar essas 2 crenças e compreender isso de uma outra forma. Nós não conseguimos controlar os nossos filhos, na verdade nós não controlamos ninguém. E 2, eles não estão intencionalmente tentando fazer algo só para que a gente se sinta mal ou que nos vençam e etc. O fato é que até por volta dos 3, 4 anos de idade, as crianças não conseguem compreender conceitos abstratos. A palavra não é extremamente abstrata. Mas aí você vai dizer assim, mas Joana, quando eu falo não, eu percebo que meu filho fica assustado, que ele olha para mim. Porque você quando comunica o não, você está comunicando também sua linguagem corporal. Você diz também com a sua feição, com a sua expressão facial. A sua testa fica mais franzida, você aperta os olhos, o seu tom de voz muda e isso eles conseguem captar.
E aí eles já conseguem se entender que tem algo que não está correto ali, que tem algo que está desagradando, talvez os pais, etc. Mas eles não fazem ainda a conceituação do que o não significa. Então, quando você fala assim, não pegue na tomada, não toque na tomada, é mais provável que eles entendam toque na tomada, tá? Porque o não ainda não é absorvido, interpretado da mesma forma que um adulto faz. Isso vai acontecer lá por volta dos 4 anos de idade. Então, se a gente pensar nisso, na questão do desenvolvimento cognitivo das crianças, fica muito mais fácil da gente lidar com essa situação, porque agora você tem consciência de que aquilo ali não é algo intencional. É como se, e além dela não ter ainda essa compreensão cognitiva, de palavras abstratas, de conceitos abstratos, ela tem também um turbilhão de impulsos neurológicos que falam para ela o tempo inteiro: explore, conheça, pegue, sinta, cheire, sinta o sabor. Então é muito mais forte. Isso faz parte do crescimento delas. É como se elas recebessem comandos de que elas precisam explorar e os dedinhos ficam praticamente assim agitados, né, querendo pegar e tocar em tudo. E isso fala muito, é um impulso para que elas se desenvolvam, né? Isso é importante para o crescimento delas. E aí parece que qualquer coisa que você fale não vai de fato ser ouvida, tá? Mas o que fazer então para lidar? Porque não dá para deixar a criança fazer o que quiser e se o não é entendido da mesma forma, então não posso mais dizer o não. Sim, você pode dizer o não. O não faz parte da nossa palavra, da nossa gramática, né? Da nossa língua. Então, ele pode estar presente a todo tempo, mas quando você ganha consciência de que a constante repetição dele talvez não tenha valor nenhum para a criança e talvez cause até o oposto, porque você vai estar o tempo inteiro ali irritado, cansada, frustrada, repetindo, né? E isso vai transparecer para a criança vai se frustrar cada vez mais. Primeiro ela vai se frustrar, número 1, porque ela está sendo impedida de fazer algo que é um impulso, que é quase que um instinto para ela, um instinto de crescimento, né? De desenvolvimento, é pegar, é conhecer, explorar. Então ela vai se sentir frustrada por isso. E 2, ela vai se sentir frustrada também ou amedrontada, porque você está ali numa disputa com ela de quem que vai vencer, de certa forma, né? Então, o que fazer? Muita paciência, muita tolerância, muito carinho, né? Apresentar os limites, guiá-la através dos limites, mas de forma gentil e firme. E existem 4 maneiras de se fazer isso de forma mais eficaz. Eu vou apresentá-las aqui agora para você. A primeira delas é: diga o que você quer. Então, ao invés de focar no que você não quer que a sua criança faça, foque e escolha dizer conscientemente aquilo que você quer que ela faça. Então, vamos lá. Você não quer que ela fique correndo em volta da piscina, porque é perigoso, ela pode escorregar, ela pode cair, se machucar. Então, ao invés de dizer não corra em volta da piscina, diga para ela: vá correr na grama. É muito mais legal correr na grama. Chama ela, pega ela pela mão e leva ela até lá. Né? Ao invés de dizer repetidas vezes, não toque na tomada, não toque na tomada, diga para ela o que ela pode fazer. Apresente um carrinho e diga: filha, pode brincar com o carrinho. E chame ela, convide ela, pegue ela pela mão. Né? Mas ela vai ficar frustrada. Se ela ficar frustrada, é um sentimento comum a todos nós. E que bom que ela ficou frustrada, e que bom que você está presente nesse momento. Porque assim você tem a oportunidade de ensiná-la a passar por essa frustração de uma maneira saudável. Ela não precisa ser repreendida porque ela está frustrada. Ela pode viver essa frustração. E aí você pode também dizer para ela que você também se sente assim quando você não pode ter algo que você quer. Que até hoje você se sente assim, que você já se sentiu assim no passado. Né? E que você entende como é estar no lugar dela, mas que infelizmente ela não pode brincar com aquilo porque aquilo é perigoso. E aí você, sem muitas palavras nesse momento, pega ela e leva ela para fazer o que ela pode fazer. Tá? Então aí você foca em dizer o que ela pode, o que você quer que ela faça, e não o que ela não pode fazer. Essa é uma boa opção para você tentar por aí. A segunda é: se convide a dizer mais vezes a palavra sim. Quantas e quantas vezes as nossas crianças estão super empolgadas e de repente seu filho tá lá na banheirinha, batendo as mãozinhas ali freneticamente e bagunçando, molhando o banheiro inteiro. E você tá cansada, eu entendo, mas aquele momento ali é um momento único, importante e muito especial para sua criança. Ela não vai entender se você pedir para ela parar, para ela não fazer aquilo, porque para ela
É fascinante ver as gotículas de água voando pelo ar, o barulho que elas fazem, a sensação dela da mãozinha na água. Isso faz parte do desenvolvimento dela. Então se convide a mais vezes dizer o sim e se permitir que ela se divirta e se divertir com ela também, né? Ou quando seus filhos estão fazendo barulho, as crianças fazem barulho. Então, por que não, de repente, sair daquele automático de que a criança está me incomodando, não pode fazer barulho e perceber numa outra ótica, eles estão se divertindo. Crianças felizes fazem barulho. Quantas e quantas vezes isso não é algo comum e que também você deve se recordar na sua própria história. Então, faça essa autorreflexão de olhar para si mesmo e falar, poxa, será que eu estou dizendo muitos nãos de uma forma automática? Será que eu posso dizer sim? Será que isso de repente é algo que tudo bem se bagunçar, tudo bem se molhar, não tem problema, o mais importante é a diversão que eles estão tendo agora e eu posso me divertir junto com eles também? A terceira é redirecionamento. Então, ao invés de você falar qualquer coisa, quando você vê que a sua criança está caminhando para fazer algo que não pode, ou já está fazendo algo que não pode, você pode simplesmente redirecioná-la. Muitas vezes você não precisa dizer nada sobre aquilo que ela está indo fazer. Lembre-se bem. Ah, mas Joana, eu não preciso falar? Lembrem-se disso. Até os 4 anos de idade é menos fala e mais ação da parte dos pais. Porque elas ainda não têm toda essa parte da comunicação tão elaborada quanto a gente acha e gostaria que elas tivessem, tá? Então, claro que a gente pode falar, explicar e deve falar, explicar, conversar, mas em determinados momentos vai ser mais produtivo se você simplesmente, você tá vendo que ela tá indo mexer onde não pode, pega ela pela mão, chama ela, fala, filha, filho, vamos ver, olha lá o carro que tá passando na janela, olha que legal. Vem ver aqui o que o gato tá fazendo, vamos colocar comidinha para ele, tá? Então, às vezes funciona muito mais e vai evitar frustrações desnecessárias da sua parte, um desgaste desnecessário. Então, é sempre usar de sabedoria, né? O que é melhor agora para esse momento? Entendendo que fase do desenvolvimento seu filho está e tendo em mãos aí essas ferramentas que você pode tentar experimentar. E o 4 e último é ofereça escolhas limitadas. A criança também precisa, e elas gostam de experienciar a sensação de que elas têm algum controle sobre as vidas delas também, de que elas têm autonomia e elas precisam da nossa ajuda para desenvolver esse senso de autonomia. Isso dá uma sensação para elas de que elas são capazes, de que elas são donas de si próprias. Então, você pode dar para ela algumas opções, ao invés de perguntar para ela, filha, que suco que você quer tomar? E de repente ela vai dar uma opção de um suco que não tem na sua geladeira. Por que não já dizer, dentre 2 opções que você tem? Filha, você quer tomar suco de laranja ou suco de uva? E aí ela pode escolher. E você sabe que qualquer uma dessas 2 opções vai ser uma opção viável, que você vai poder dizer sim para ela. E vai evitar, assim, um aborrecimento desnecessário. Então, pensa sempre nisso, né? De repente, também na hora de vestir uma roupa, você pode escolher 2 roupas, né? E dar e perguntar, você quer vestir hoje a camiseta verde ou a camiseta azul? Tá? E assim por diante. Quando a gente passa a olhar para que etapa do desenvolvimento os nossos filhos estão, e além disso, conhecer algumas ferramentas e técnicas que são bacanas e que a gente pode usar no nosso dia a dia, fica muito mais tranquilo o relacionamento com os nossos filhos. A nossa casa fica mais harmoniosa, a gente passa a ter mais leveza na nossa maternidade, na nossa parentalidade, né? E a gente aproxima mais ainda essa conexão, essa intimidade emocional que é tão importante que a gente tenha com os nossos filhos, porque a nossa relação com eles vai estar muito mais pautada e muito mais solidificada com base em respeito mútuo. Eu respeito você, filho, porque eu entendo o momento que você está passando na sua vida agora, é uma fase do seu desenvolvimento. E a mamãe também te ensina formas respeitosas de lidar com as situações, de aprender a lidar com a frustração, sem que isso seja algo difícil e doloroso para você como mãe, e sem que seja algo difícil e doloroso para ele, como seu filho e sua filha também, tá bom? Bom, por hora é isso, nesse vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha gostado. Se tiver algum comentário, vou amar recebê-lo e responder. Compartilhe esse vídeo para que outras mães e pais também tenham acesso a essa informação. Me siga também lá no canal do Instagram, vai estar aqui embaixo na descrição. E me acompanhe. Uma vez por semana você vai encontrar vídeos aqui falando um pouquinho sobre o mundo da psicologia infantil, maternidade, mundo da perinatalidade, das gestantes e de educação parental também, tá bom? Um beijo no coração, fique bem.